desse nosso vídeo de hoje é levar até vocês alguns conteúdos disponibilizados na plataforma, objetivando reforçar a preparação de todos, com vista à avaliação da disciplina. É muito importante que todos prestem bem atenção para que possam esclarecer dúvidas e, com isso, realizar uma boa prova final. A primeira coisa que precisamos entender é que sistemas é um conjunto de elementos que formam um todo organizado na busca de objetivos afins. Esses elementos são exatamente aqueles que já foram estudados do curso, como por exemplo, hardware, software e banco de dados. Os sistemas apresentam diversas classificações. Nós vimos que eles podem ser classificados quanto à natureza da criação, quando são criados pela natureza ou pelo homem, quanto à forma de processamento, que mostra uma subdivisão baseada na forma que o sistema pode apresentar o processamento de seus dados, e quanto ao nível organizacional, que vai classificar os sistemas de acordo com o nível de utilização do sistema dentro de uma organização. É muito importante que você observe atentamente a subdivisão de cada uma dessas classificações, para que entenda que os sistemas podem mudar sua forma de desenvolvimento de acordo com o tipo de aplicações que ele vai exercer e para quais usuários terá sua funcionalidade praticada. Dependendo da necessidade do uso de um sistema, todo o planejamento de seu desenvolvimento apresentará uma estrutura diferenciada. E é por esse motivo que há a necessidade de se elaborar um projeto de intenção de construção para que seja possível desenvolver exatamente um sistema que atenda às necessidades do cliente. Assim sendo, vimos ainda na primeira semana um conteúdo específico sobre como elaborar um projeto para que vocês pudessem aprender a sua importância dentro do contexto de análise de sistemas. Nesse conteúdo é possível observar todos os itens mínimos e necessários que devem fazer parte de um projeto. Entendam que o principal objetivo de um documento desses é mostrar ao cliente que existe um planejamento cuidadoso para a elaboração de um sistema. Entendam, praticar ações dentro do cenário computacional sem um planejamento prévio adequado pode nos trazer muita dor de cabeça. Eu sugiro que vocês leiam atentamente cada um desses itens que compõem a estrutura de projeto fornecida no texto e que esclareçam possíveis dúvidas com seus respectivos tutores presenciais. Ok, vamos então partir para a segunda parte da nossa videoaula. Como vocês já devem ter percebido, a análise estruturada surgiu em decorrência da famosa crise do software, no final dos anos 60 e início dos anos 70. Deu-se, portanto, a partida desse estudo em razão da necessidade de se obter um método de desenvolvimento de software que oferecesse um planejamento e uma organização adequados na construção de programas, definindo-se suas etapas respectivas como análise, implementação e instalação. Podemos, portanto, definir a análise estruturada como uma série de técnicas e diagramas que podem ser aplicadas no processo de desenvolvimento de um software. Inicialmente, a análise estruturada propôs um particionamento através de uma abordagem que chamamos de top-down. Isso significa que a tentativa de resolução de um problema se partiria de uma visão geral até a camada mais detalhada, hierarquicamente falando, ou seja, top-down quer dizer de cima para baixo. No entanto, na prática, essa abordagem não se mostrou muito eficiente como estratégia de projeto para a decomposição de sistemas. E com isso, a análise estruturada nos ofereceu uma outra forma de particionamento, a que é baseada em eventos. Essa forma é mais efetiva porque possibilita a identificação das funções e entidades que irão compor o sistema e, com isso, proporcionar melhores condições
de atender os requisitos desejados pelos seus usuários. A análise estruturada utiliza-se de várias ferramentas e a mais comum delas é o DFD, o Diagrama de Fluxo de Dados, motivo pelo qual ela foi por mim escolhida para nos aprofundarmos um pouco mais. O DFD será tratado com mais especificidade mais adiante, ok? Muito bem, vamos então agora falar um pouco sobre o ciclo de vida de um programa de computador. Vida essa que irá depender, e muito, da forma como ele foi projetado e planejado, construído e implementado. O primeiro passo para se buscar uma vida satisfatória a um programa é pensar em oferecê-lo com a qualidade necessária, e para isso precisamos observar as normas que rezam essa prática. A ISO 9003, criada pela instituição responsável em criar padrões de certificações de qualidade, regulamentam os processos de produção de software e, portanto, é extremamente interessante e adequado seguir suas orientações. A seguir, para que possamos ter condições de oferecer um programa com uma longevidade maior, é necessário observar práticas importantes no decorrer de seu desenvolvimento, mapeadas por etapas de seu respectivo projeto de construção. O que precisamos entender é que não existe uma regra ou um ciclo de vida padrão para desenvolvimento de sistema. Pode-se usar um ciclo pré-definido por um determinado autor, pode-se usar o ciclo de um autor e moldá-lo conforme seu trabalho, ou ainda criar seu próprio ciclo. Entenda também que, independente da escolha, alguns fatores importantes devem ser observados, como as características do fornecedor, o tempo disponível para desenvolvimento, que é de extrema relevância, as características dos usuários do sistema e todas as demais mostradas a vocês no texto sobre esse assunto. A composição da equipe responsável pela engenharia do software será decisiva, e esse assunto será visto também mais adiante com maiores detalhes. Existem 4 tipos diferentes de modelo de desenvolvimento baseado no ciclo de vida dos sistemas. São eles: o modelo clássico ou em cascata, o de ciclo de vida incremental, o de vida interativo ou espiral e o baseado em prototipação. Vou reportar a vocês uma abordagem resumida de cada um deles. O modelo em cascata apresenta uma forma linear de desenvolvimento, onde os conceitos de engenharia de software que prevêem atividades de verificação e de controle de qualidade podem ser utilizados. É um modelo que apresenta 7 fases, conforme o diagrama fornecido, onde se vai linearmente desenvolvendo o software desde a análise da sua viabilidade até a sua operação e manutenção. O modelo de ciclo de vida incremental divide o desenvolvimento do sistema em partes ou módulos, cada uma das quais é desenvolvida seguindo as fases do modelo em cascata. O que o diferencia é a possibilidade de liberar partes de código mais cedo, porém requer um cuidadoso planejamento. Ciclo de vida interativo ou em espiral é um tipo de modelo que foi concebido para absorver as melhores características dos modelos em cascata e prototipação, que será visto a seguir. Esse modelo acrescenta a análise dos riscos. São definidos 4 grupos importantes de atividades, representados por 4 quadrantes, conforme a figura disponibilizada no texto de vocês. Vou explicar melhor essa figura. Nesse modelo, as atividades de desenvolvimento se iniciam no centro do espiral e vão seguindo até o final da atividade de implementação. Perceba, portanto, que as atividades apontadas se fazem presentes diversas vezes no mesmo quadrante. Por exemplo, a criação de um protótipo 1 e de um protótipo 2 são alocados no quadrante análise de risco, pelo fato de que a equipe precisa, toda vez que for criar um protótipo, avaliar os riscos dessa construção, como, por exemplo, a demanda de tempo exigida e os possíveis gastos financeiros nos testes.
O modelo em espiral é assim: toda vez que determinada atividade for identificada como necessária, ela deverá ser prevista dentro do quadrante respectivo. É por isso que as atividades afins são agrupadas no mesmo quadrante. Entendeu? Ok. No texto que eu forneci a vocês, é possível entender de forma clara o que acontece exatamente em cada um dos 4 quadrantes. Creio que não terão dificuldades agora em compreender as abordagens. O último modelo para discutirmos é o baseado em prototipação. Ele é assim chamado simplesmente pelo fato de ser fundamentado em criação de protótipos. Ele se baseia na utilização de um protótipo do sistema real para auxiliar na determinação dos requisitos. Um protótipo é de baixo custo e de rápida obtenção para que possa ser avaliado. Como dissemos, é aí que mora o perigo. Uma parte do sistema é desenvolvida com o mínimo de investimento, mas sem perder as características básicas para ser analisada juntamente com o usuário. O perigo relatado reside no fato do cliente gostar do protótipo e achar que ele já é o produto final, e com isso obter observações distorcidas do real desenvolvimento, podendo causar controvérsias ou desavenças com a equipe desenvolvedora. O que precisamos entender conclusivamente nesse estudo dos modelos é que não há um modelo melhor do que os outros. Uma boa equipe de desenvolvedores no ato da elaboração do projeto de planejamento que estudamos na primeira semana poderá logo verificar qual modelo irá utilizar, a partir, é claro, de uma boa observação e análise das necessidades e desejos do cliente. O melhor modelo será aquele que melhor se adaptar às condições da organização contratante e das próprias condições de trabalho da equipe formada. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para dizer a vocês sobre análise estruturada. Espero que agora, mais do que antes, vocês tenham percebido a grande importância do aprendizado desse assunto na nossa disciplina. Antes de passarmos para a terceira e última parte da nossa videoaula, eu gostaria de traçar algumas considerações sobre engenharia de software e ciclo de vida. O ciclo de vida de um software é marcado por 4 fases, que vai desde a sua definição até a retirada com seu desuso ou condições de atualização. É importante que todos vocês saibam que no planejamento de desenvolvimento de um software devem ser estabelecidas estratégias de atualização do mesmo, com o objetivo de não se perder tempo precioso na árdua tarefa de construção de um programa e vê-lo em pouco tempo depois sendo deixado de lado. Isso não é bom para nenhuma equipe desenvolvedora.